Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? É uma alegria muito grande. Sei da responsabilidade, mas também é uma alegria muito grande poder estar aqui neste púlpito, nesse lugar santo, neste lugar que os nossos pastores têm um respeito muito grande por tudo que aqui é feito. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pela confiança que Ele tem tido para conosco. Que Deus continue abençoando vocês, estamos juntos. Amém? Deus abençoe, glória a Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para ir em Salmo de número 92. Salmo de número 92. Obrigado, pastor. Salmo de número 92. Glória a Deus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o cristão e a árvore. Está lá. Muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Queridos, a Bíblia utiliza de muitas figuras de linguagens para nos trazer princípios espirituais. O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos do nosso idioma para deixar uma frase mais atraente, para deixar uma frase que nós formamos com uma clareza melhor, ou para deixar um texto mais enriquecido. Nós temos na língua portuguesa cerca de 47 figuras de linguagens, e longe de nós esgotarmos todas essas figuras, mas eu gostaria de rapidamente mostrar algumas figuras de linguagem para um melhor entendimento do texto nesta noite. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia paradoxo. O que é paradoxo? Paradoxo é quando mostra algo contrário daquilo que você pensa. Por exemplo, vamos pensar numa palavra muito usada. Por exemplo, as pessoas chegam assim e dizem: ele não passa de um pobre homem rico. É um paradoxo. Por quê? Porque ele está dizendo que o homem é rico, mas tem alguma coisa neste homem rico, lhe falta algum predicativo, que o faz tornar ser uma pessoa pobre. De repente ele é pobre de amizade, de repente ele é pobre de espírito, de repente ele é uma pessoa ignorante. Então você diz, ele é um pobre homem rico. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários. Porém, nós encontramos um texto que o próprio Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 23 e no versículo 11, que diz: aquele, porém, que quer ser o maior dentre vós, será o menor. Mas por que é um paradoxo? Vamos pensar numa empresa, um diretor fazer lá alguma coisa assim, servir a um ajudante geral, alguém do serviço geral. Não é um paradoxo? Não é quem é do serviço geral que teria que fazer algo para o diretor? Porém, Jesus, ele disse: aquele que quer ser o maior dentre vós, será o vosso servo. É uma figura de linguagem, um paradoxo. Nós também temos, por exemplo, a metonímia. O que é a metonímia? É quando você troca uma palavra. Eu já vi uns professores aí de português de olho aqui, misericórdia. Vou procurar falar dentro daquilo que eu conversei com alguns amigos, não é? Bem letrado na nossa igreja, e eles nos ajudaram. E já estou olhando aqui. Amém, glória a Deus. Então, o que é metonímia? É quando você substitui uma palavra por uma outra palavra próxima, né? Por exemplo,
a gente diz assim, os meus braços precisam dos seus. Eu estou dizendo que eu preciso da sua ajuda. Só que aí eu troco as palavras, eu digo, o meu braço precisa dos seus. Nós encontramos também na Bíblia metonímia. Por exemplo, antes de falar da Bíblia, a gente está nessa época de eleição e a gente ouve muito falar assim, o Congresso tomou uma decisão, né? É uma metonímia, porque o colegiado de deputados, os deputados tomaram uma decisão. Fizeram lá uma lei, votaram a lei, e a decisão foi tal. Então, também é uma metonímia. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos várias. Uma, por exemplo, nós vemos o profeta Oséias. No primeiro capítulo, e no verso 2, ele diz o seguinte, ele diz assim, e a terra se prostituiu. O que ele estava querendo dizer? Que o povo de Israel havia se afastado de Deus. É uma metonímia. Então, eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam buscando mulheres, e as mulheres buscando homens, que não eram do meio do povo de Deus. Então, ele diz que a terra se prostituiu. Ele poderia ter dito, o povo de Israel se prostituiu. Então, é uma metonímia. Por exemplo, uma outra figura de linguagem muito conhecida é a ironia. Imagina só que você está num dia, de repente, que está dando tudo errado, né? Por exemplo, você está lá na sua empresa, e aí você, de repente, está trabalhando e acontece que você faz um serviço errado e dá um prejuízo na empresa. E aí, chega à tarde, você está fazendo outra coisa e dá outra coisa errada. E aí, quando chega de tardezinha, você vai embora, né? E aí, no meio do caminho, por exemplo, você bate o carro. E aí você, ironicamente, diz assim, era o que faltava para o meu dia terminar maravilhosamente bem. Você está sendo irônico. Porque o teu dia não está terminando bem. Teu dia está terminando mal. E tudo naquele dia parece que foi o contrário. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu também encontro um profeta do Senhor. O nome dele é Elias. E quando você vai lá para 1 Reis, no capítulo 18, você vai encontrar que o profeta Elias estava ali no Monte Carmelo, e ali tinha agora o altar do Deus de Israel e o altar de Baal. E ali estavam 400 profetas de Baal. E eles estavam ali num confronto para saber qual era o Deus verdadeiro. E aí a palavra de Deus diz, no versículo 27, ao meio-dia, Elias então disse, gritai mais alto, porque ele é Deus. Olha a ironia. Gritai mais alto, porque ele é Deus. Quem sabe ele está fazendo uma outra coisa? Ou ele está dormindo? Quem sabe ele está fazendo um outro serviço, e se você gritar, quem sabe ele possa escutar? É uma figura de linguagem de ironia. Mas não fica só isso. Tem uma figura de linguagem que é muito conhecida no nosso meio, que é o pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de linguagem que trabalha pela redundância. E tem o pleonasmo literal, que é aquele que é muito usado pelos escritores para dar um sentido melhor naquilo que ele quer escrever, ou pelo poeta, ou pelos cantores. Mas entre nós, o que mais nós conhecemos é o pleonasmo vicioso. Alguém chega e diz assim, ele subiu para cima. Se subiu, foi para cima, não foi para baixo. Ele desceu para baixo, ele entrou para dentro. É um pleonasmo vicioso. Eu disse hoje aqui que esses dias eu estava vindo de São Paulo e estava com o rádio ligado lá. E de repente eu ouvi uma repórter, isso é real, é verídico. Eu ouvi uma repórter que falou no rádio que um tal candidato, ele foi esfaqueado. E aí, ele teve uma hemorragia de sangue. Que tamanha redundância.
Se é hemorragia, não pode ser de água. Vocês entenderam? Acontece, não é? Quer ver um pleonasmo que nós usamos muito? A gente fala assim, baseado em fatos reais. Se é fato, ele é real. Ele não é mentiroso. A gente fala baseado em fatos reais. Quer ver outra coisa que a gente fala muito? Duas metades. Se é metade, são duas. Quer ver uma outra coisa que a gente fala muito? Eu deixei para depois. Se eu deixei, não foi para agora, foi para depois. Então é um pleonasmo, é uma redundância. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Sabe, queridos, porque nesta frase aqui, ó, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Nós também encontramos uma figura de linguagem chamada metáfora. Quantas metáforas nós encontramos na Bíblia? Por exemplo, Jeremias, no capítulo 23, ele fala assim, a palavra é como martelo que esmiuça a pedra. O que a palavra tem a ver com martelo? Nada. Mas você vê que ele está falando assim, a palavra é como martelo que esmiuça a pedra. Logo, nos traz o entendimento que a palavra, ela tem o poder de aquebrantar corações duros. Então, é uma metáfora. E nesse texto aqui, nós também encontramos uma metáfora. Olha a comparação do homem com dois tipos de árvores. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. É interessante porque o autor deste salmo, que não sabe bem ao certo quem escreveu, o que se sabe muito bem é que este salmo era um salmo muito importante para o povo de Israel, porque ele foi transformado em cântico de ações de graça. E foi indicado pelo próprio salmista para fazer parte do culto no momento do ofertório, para que as pessoas pudessem sempre lembrar dos feitos de Deus na vida deste povo. Então você vai vendo aqui, inclusive do verso 5 até o verso 9, que ele fala do ímpio. Porque o ímpio não reconhece os feitos de Deus. E aí ele diz que os ímpios receberiam a justiça por isso. Você vai encontrar lá se você ler todo esse texto. E o interessante é que o salmista, ele conhecia tão bem sobre isso, que quando ele chega no verso 12 até o 15, ele tenta demonstrar ali o quê? Ele tenta demonstrar a prosperidade daqueles que são fiéis ao Senhor. Não é isso que o pastor Toninho sempre diz aqui? É impossível aquele que serve ao Senhor não ser abençoado. Não é isso? Pois é, o salmista também dizia isso. E justamente ele começa aqui dizendo assim, ó, o justo florescerá como a palmeira. Por quê? Eram árvores, a palmeira e o cedro no Líbano são árvores viçosas, são árvores que viviam centenas de anos. Eram árvores que eram altas e inabaláveis. Então, o salmista está comparando o justo com essas árvores. Então, queridos, diante desta figura de linguagem, desta metáfora, nós gostaríamos de, nesta noite, falarmos um pouco sobre 4 princípios espirituais para o cristão. 4. E o primeiro princípio espiritual que nós encontramos aqui são as raízes. Primeiro princípio espiritual. Plantados na casa do Senhor. Você já imaginou uma árvore frondosa, grande, alta, sem raiz? No primeiro vendaval que tiver, essa árvore vai ao chão. Não é verdade? Se não tiver raiz,
no primeiro vendaval. Assim, o cristão também deve ser como a árvore, ter raízes profundas, para que quando vier os vendavais da vida, quando vier as dificuldades, ele não venha ao chão. E o que são raízes? Raízes são vínculos. Então, se raízes são vínculos, eu preciso ter raízes, eu preciso ter vínculos com Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 a 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Estamos falando de Jesus Cristo, a qual recebemos. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos olhar em outras traduções. Por exemplo, na NTHL, o verso 7, que diz que nele radicados e edificados, na NTHL diz o seguinte: estejam enraizados nele. Construa a sua vida sobre ele e se tornem fortes na fé. Na NVT diz assim: aprofunde nele. Nele quem? Cristo. Suas raízes, e sobre ele quem? Cristo. Construa ou edifique sua vida. Então, sua fé fortalecerá na verdade. A primeira função de uma raiz é impedir que a árvore caia. Essa é a primeira função da raiz. Por isso, nós precisamos ter raízes em Cristo. Porque vendavais virão. Dificuldades virão. Situações adversas virão. Se nós não estivermos enraizados em Cristo, no primeiro vendaval que houver, iremos ao chão. Sabe, queridos, o cedro, nos 3 primeiros anos, ele cresce apenas 50 milímetros, 5 centímetros. Isso aqui. Pequenininho. Porém, as suas raízes, elas chegam a crescer cerca de 1,5 metro. E eu te pergunto, quem poderá arrancar essa plantinha? Com 3 anos. 1,5 metro. Depois, esta árvore começa a crescer 20 centímetros por ano, até alcançar 40 metros. Olha que coisa. Mas as suas raízes também vão crescendo. Está vendo a importância de termos raízes profundas? Porque o cedro, ele busca água dos lençóis freáticos, do mais profundo da terra. Estão vendo por que precisamos ter raízes em Cristo? Para que possamos buscar do Senhor água para a nossa vida espiritual. Por isso que nós precisamos. Quando o salmista faz essa comparação, podemos ter ideia do que Deus espera por nós. E é interessante que o apóstolo Paulo fala na carta que ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10 e no versículo 12, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Como que vamos nos cuidar para não cair? Fincando nossas raízes, fincando vínculos com Cristo. Precisamos disso. Sabe, queridos, assim como uma palmeira e o cedro que tem raízes profundas, o cristão precisa ter raízes profundas com Cristo para aguentar os vendavais da vida. Mas nós também precisamos ter vínculos com a palavra de Deus. Olha o que diz em Colossenses, no capítulo 1 e versículo 23. Sabe, queridos, antes de entrar nesse texto, eu gostaria de mostrar aos irmãos que nós estamos estudando isso na EBD. Então eu gostaria de mostrar aos irmãos por que Paulo escreveu isso. A igreja de Colossenses era uma igreja amável, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que amava o Espírito Santo. Era uma igreja boa, era uma igreja firmada na palavra. E, de repente, Epáfras começou a notar
que dentro dessa igreja começou a haver algumas coisas estranhas. Verdade. De repente, Epáfras viu que alguns falsos mestres começaram a ensinar que não era pela fé que deveria ser salvo em Cristo Jesus, mas é pelo muito saber, pelo conhecimento. E começaram a dar algumas ideias, sabe? Essa era uma das principais ali. Tinha também os judaizantes. Os judeus começaram a trazer coisas de outros cultos para dentro da igreja. E Epáfras, quando viu aquilo, ele conhecendo a palavra de Deus, porque ele tinha raízes na palavra de Deus, ele correu diante do apóstolo Paulo, que estava preso, e contou para Paulo: Paulo, o negócio é o seguinte, é uma igreja boa. Eu recebi a Cristo, fui lá, falei de Jesus, e a igreja é boa. A igreja tem fé em Jesus Cristo, a igreja está afirmada na palavra, a igreja crê nos dons espirituais, porque ela tem amor pelo Espírito Santo. Porém, Paulo, começou a chegar um pessoal novo lá, trazendo umas ideias diferentes. E aí, então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e pede para Tíquico levar essa carta aos Colossenses. E antes, então, ele fala esta palavra aqui, em Colossenses capítulo 1 e 23. Olha como ele chama a atenção, que permaneceis na fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ele continua, fundados e firmes. Ele continua, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo, fui constituído ministro. Havia uma autoridade sobre Paulo, por isso ele escrevia desta forma. Queridos, quando eles receberam essa carta, então, eles receberam as instruções de Deus para a vida deles. Mas o que nós queremos falar nesta noite a respeito deste texto é que se ali não houvesse pessoas que estivessem firmado na palavra de Deus, esta igreja havia sido destruída naquele momento. É claro que Colossos hoje não existe mais. Esta cidade, segundo a história, ela foi destruída por terremotos, mas não foi por conta de falsos mestres que trouxeram palavras erradas para o povo. Porque ali havia homens e mulheres de Deus que criam na fé, tinham fé, que criam na palavra que eles já haviam ouvido dos discípulos, dos apóstolos. E isso então chegou diante deles. Então, queridos, a fé é basicamente isso mesmo. Ela vem em ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos aprofundar nossas raízes também na palavra de Deus. Porque quando a tempestade vier, nós vamos nos lembrar, não há dificuldade maior que eu não possa suportar. Porque Jesus falou, está na palavra de Deus. Então, a minha fé é fortalecida em Deus, porque estou enraizado na palavra de Deus. Os irmãos entendem? Amém? Então, queridos, assim é o homem. Muitas vezes ele vai passar provações. Muitas vezes ele vai chorar, muitas vezes vai abater o seu coração. Muitas vezes vai achar que não vai suportar. Mas se ele estiver enraizado na palavra de Deus, se ele estiver enraizado na palavra de Deus, ele vai vencer. Ele vai sair da situação e vai dar glória a Deus. Amém? Nós precisamos também ter raízes na igreja. Tem pessoas que têm aversão a ouvir falar no púlpito sobre igreja. Tem pessoas que têm aversão a isso. Tem pessoas que falam assim, tem que pregar de Jesus e não de igreja. Queridos, eu entendo quando essas pessoas falam dessa forma.
Porque de repente o coração delas estão doentes, estão machucadas. E elas precisam ser curadas. E o dono da cura, o médico dos médicos, ele está aqui nesta noite para curar aqueles corações que estão aflitos, que estão doloridos, machucados. Sabe, queridos, é tão bíblico falar sobre igreja, que nós pegamos um texto no Novo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz: não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Olha, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Algumas pessoas, elas evitam o batismo. Outras pessoas evitam a membresia. Elas se tornam eternos turistas gospel. Elas se tornam apenas visitantes. Você pode estar aí, de repente, sentado e falar assim: mas o pastor colocou esse rapaz aí para confrontar-nos. Queridos, isso é tão bíblico, é tão importante para a tua vida espiritual. É tão importante que foi por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. É tão importante, queridos, porque quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, Ele fala inclusive para fazer admoestações, porque a volta de Jesus está próxima. Sabe, queridos, o pastor Glaucio, ele sempre diz que nós não somos perfeitos, mas nós somos uma igreja sadia. Olha que coisa linda. E eu concordo 100%. Não é verdade? Porque eu vou contar um testemunho rápido para vocês. Em 2002, eu me tornei visitante. Durante aproximadamente 3 a 4 meses, nos tornamos visitantes, eu e minha esposa, Sandrinha. Cada dia eu estava numa igreja. Cada dia eu comia uma comida boa. Mas cada dia eu comia uma comida. E aquilo começou a trazer sérios problemas para a minha vida espiritual. Eu comecei a também sentir um vazio. Falei, eu não participo de mais nada, eu não faço mais nada. É assim que a gente fica quando a gente fica doente. E um dia, a Sandra chegou e falou assim: amor, nós precisamos conversar. Eu, que tá pegando? E aí ela falou assim: a gente precisa decidir aonde nós vamos congregar. Falei, meu Deus do céu, isso deveria partir de mim primeiro, né? Mas aí a copiloto puxou ali a direção. E aí eu falei, tá certo. Vamos hoje na Igreja Batista de novo? Vamos. Chegamos aqui, eu me lembro como hoje, o púlpito era menor. Mais ou menos aqui estava o pastor Glaucio com o violão. Ali estava a Dani. O Davi estava na bateria aqui. Ali atrás era fechado, você não conseguia ver a rua, né? Tinha um átrio, ali era fechado. Foi uma benção aquele culto. Já contei isso para a irmã Ana Maria. A irmã Ana Maria sabe. E aí, quando foi na hora da oração pela oferta, a irmã Ana Maria subiu ao púlpito. E na hora da oração, a irmã Ana Maria começou a orar. E de repente eu ouvi um soluço. E eu olhei e perguntei, amor, o que está acontecendo? Você está passando bem? E ela, escuta. Escuta. E a irmã Ana Maria estava orando. Senhor, abençoa aqueles que trouxeram os dízimos à tua casa, aqueles que trouxeram as ofertas, aqueles que não puderam trazer, Senhor. Tu sabes, Senhor,
Abençoa os teus filhos. Dê melhores condições aos teus filhos. Oração da irmã Ana Maria, que está aqui na frente. Tesoureira da nossa igreja. E aí a irmã Ana Maria foi orando. Por quê? A gente ouvia muito e ela estava machucada. Sua mãezinha havia falecido de câncer. E ela ouvia muito: se você não dizimar, se você não ofertar, vai vir um câncer na sua casa. E não era isso que acontecia conosco. E esta oração começou a falar no coração da minha esposa. Quando terminou o culto, nós fomos embora, deixamos meus cunhados na casa deles, voltamos. E aí eu perguntei para ela: e aí, o que você achou do culto? Para mim, Batista renovada. Eu falei assim: então fechou. E até hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu louvo a Deus por estar plantado, fincado numa igreja bíblica, numa igreja que crê nas doutrinas bíblicas, numa igreja que crê nos dons espirituais, numa igreja que crê na salvação de vidas, na libertação de almas e oprimido. Eu louvo a Deus por Deus ter levantado homens como o pastor Toninho, o pastor Glaucio, a pastora Elza, a pastora Dani, para levar um povo à região celestial, um povo que tenha uma perspectiva de vida. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Às vezes eu me empolgo quando eu falo da minha igreja, porque aqui Deus tem me abençoado. Glória a Deus. Eu amo esta casa. E não é simplesmente porque eu estou na frente dos meus pastores. Quem me conhece até de fora sabe disso. E eu louvo a Deus por estar firmado numa igreja que crê nos dons espirituais, que crê na libertação de vida, na restauração de alma, restauração de casamento. É isso que tem que ser a igreja. Precisamos ter vínculos. Não podemos ser uma metamorfose ambulante, um visitante qualquer, andando, pulando de galho em galho. Vai dar congestão em você, vai dar indigestão, você vai começar a passar dificuldade espiritual, porque você cada dia está comendo uma comida. Precisamos ter raízes, vínculos. E se você tem encontrado uma igreja que você se sinta bem na direção do Senhor, finque suas raízes ali. Abençoe vidas e seja abençoado por Deus. Amém? Amém. Segundo princípio, sobrevivência. Florescerão nos átrios do nosso Deus. O que era átrios de Deus para o povo de Israel? Era o lugar onde o povo vinha para adorar ao Senhor, para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus. Mas átrios do Senhor é muito mais do que você vir à igreja. Átrios do Senhor é a própria presença do nosso Deus. Átrios do Senhor tem que estar dentro da nossa vida. Sabe, queridos, estar nos átrios do Senhor é você poder sentir a presença de Deus na sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você só pode florescer nos átrios do nosso Deus, como nós aprendemos aqui no domingo passado, se você tiver a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas é interessante também pensar que nós precisamos também estar em um solo bom. Precisamos estar num solo bom. E eu pergunto, onde é que você está plantado? O solo que você está plantado é um solo bom? É um solo que traz nutriente? Onde você está plantado? É um solo que te dá sobrevivência? Você sobrevive neste solo? É interessante que eu tenho acompanhado aqui, você pegando aqui a Estrada Velha,
Quando você entra no... Eu quero falar rodoanel. Como que é? Não é rodoanel. Anel viário, obrigado. Pensando em São Paulo. Você pega o anel viário e aí você passa por cima da Dutra, depois você passa pela Avenida Jorge Zarur. Logo que começa a crescer, começa a subir ali, você começa a ver que estão plantando umas árvores ali. Eles estão plantando ali uns coqueiros, acho que é coqueiro aquilo. Eu acredito que seja. E eu percebi, num desses dias atrás, que eles haviam tirado esses coqueiros ali próximo do Colinas, porque vai ter um viaduto ali, né? Então eles arrancaram dali e colocaram ali esses coqueiros. Você vai ver que tem, acho que uns 6, 7 ali. Tudo um juntinho do outro. Mas foi passando uns dias e o coqueiro foi murchando. Ele estava bonito. Ele foi murchando. E aí eu comecei a perceber aquilo, passando todo dia para ir para o serviço. E aí passou uns dias, eu vi que tinha alguém trabalhando ali de manhãzinha. 6h40, 6h30. E eu vi, teve algumas árvores que estavam tão ruins que eles começaram a pôr umas plantinhas em volta. É verdade. Passa ali para vocês verem. Não é que eles estavam fazendo o negócio ficar só bonito, não. E, de repente, o coqueiro começou a ficar bonito de novo. Acho que é coqueiro. Começou a ficar bonito de novo aquela árvore. Palmeira imperial. Muito obrigado, pastor Toninho. Palmeira imperial. Começou a ficar bonito de novo. Sabe? E aí eu comecei a prestar atenção, queridos. Às vezes, será necessário você ser plantado em outro lugar. Mas, às vezes, você, para sobreviver neste solo, vai ter que ter um pouco de paciência, vai ter que cuidar da terra. Né? Quando você vem aqui para a Igreja Batista Renovada, tem uma classe que a gente fala que é a classe da pastora Elza. Né, pastora Elza? E ali você conhece, né? Você conhece ali os costumes da igreja, as doutrinas, no que a Igreja Batista pensa. Por quê? Porque é necessário adubar a terra. Vocês entendem isso? Para que possa sobreviver. Porque foi tirado a árvore de um lugar e foi colocada no outro. Então, queridos, às vezes as mudanças são necessárias. Mas ela não deve se tornar um costume na nossa vida. Ela não pode se tornar um costume. E para nós cristãos, nós precisamos ter como objetivo estar num terreno que nos ofereça um nutriente para a nossa sobrevivência. Precisamos disso. Sabe, queridos, olha o que diz essa frase. A casa de Deus é para o crente, assim como o solo rico e nutriente é para a árvore. Então, queridos, se nós sabemos que nós estamos num solo bom, vamos estabelecer ali as nossas raízes, para que a gente possa sobreviver. Vocês entendem? É importante isso, é espiritual, é princípio espiritual. Sabe, queridos, a sobrevivência do cristão, ela vai depender de estar nos atos do Senhor, ter a presença de Deus, mas também do solo em que você estiver plantado. Amém? O terceiro princípio é o crescimento. Crescimento. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Assim como o cedro no Líbano, ele cresce, nós cristãos também devemos estabelecer alvos de crescimento espiritual. Sabe que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 14, que nós não devemos ser como crianças, andando de um lado para o outro. Chega um momento na sua vida que você não pode mais depender apenas de sobreviver. Você tem que agora também almejar crescimento espiritual.
Chega um momento na sua vida que você tem que almejar um alvo. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Olha, Paulo, quando escreveu isso aqui, ele já tinha uma carreira de apostolado. Não julgo apenas ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu preciso almejar um alvo. Crescimento espiritual, o que seria um crescimento espiritual? É um processo de amadurecimento do cristão. Chega um momento que o cristão tem que deixar de ser menino. Chega um momento que o cristão tem que deixar de apenas ficar recebendo comidinha na boca. Ele tem que almejar crescer espiritualmente. Chega um momento assim. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos dizer: como que eu posso crescer espiritualmente? Submeta-se a Deus. Sabe, queridos, como que nós submetemos-nos a Deus? Você chega diante do Senhor, fala com Ele, e aí, Ele dizendo para você aquilo que precisa ser mudado, obedeçam. Submeta-se a Deus. E conforme você vai realizando essa mudança dentro de você, você começa a crescer espiritualmente. O pastor Toninho falou a semana passada aqui, em Efésios, no capítulo 5, que é uma insensatez não conhecer a vontade do Senhor. E como nós conhecemos a vontade do Senhor? Próximo passo: estuda a Bíblia, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, igreja. A Bíblia é o nosso manual. E quando a palavra de Deus entra no coração e salva o pecador, então o homem nasce para uma nova vida. Não é? Pode ser que no começo tenha alguma dificuldade. Mas eu louvo a Deus, porque nesta igreja nós temos cultos de ensino da palavra. Nós temos aqui a segunda-feira curso teológico para os membros da igreja que querem crescer espiritualmente através também da palavra de Deus. Nós temos culto de EBD, aonde nós aprendemos lições maravilhosas da Bíblia. Então, nós precisamos estudar a Bíblia. Próximo passo: ore sem cessar. Ore sem cessar. Sabe, queridos, é impossível você crescer espiritualmente se você não tiver intimidade com Deus. Quando você lê a Bíblia, você ouve Deus falando. Mas quando você ora, você fala com Deus. Se você não fala com Deus, você não tem intimidade com Deus, como que você vai crescer espiritualmente? É impossível. E como eu posso crescer espiritualmente? Quarto passo, olha lá, vá para a igreja. É isso mesmo. Hoje você deu de falar sobre igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Nós ouvimos aqui o pastor Glaucio falando no início sobre isso. Eu até fiz uma anotação aqui, mas eu nem sei aonde que eu pus a anotação de uma palavra que o pastor Glaucio falou aqui hoje à noite, sobre o Salmo 122. Glória a Deus por isso, nós temos que estar mesmo numa igreja. Por quê, queridos? Porque sozinho você não vai crescer muito. Sozinho você não vai muito longe. É necessário estarmos acompanhados. Nós estamos em guerra espiritual. E na igreja do Senhor é um exército. Você não pode ser um soldado solitário. Você tem que estar numa corporação.
Então bora para esta corporação e vamos guerrear o inferno em nome de Jesus. Amém. E assuma responsabilidades. Assuma responsabilidades. Ministério é simples. Difícil é ter responsabilidade e compromisso. Muita gente quer fazer muita coisa na igreja. Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas não tem responsabilidade e não tem compromisso. E o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, e diz: queridos, olha, irmãos, ele chega muito forte aqui. Amados, sede firmes. Sede firmes. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Precisamos estar firmes na igreja. Sede firmes. Inabaláveis. Precisamos ser constantes. Precisamos ser inabaláveis. Não é qualquer coisinha que vai te derrubar, como qualquer coisa dodóizinho aqui, dodóizinho ali. Não, inabaláveis. Firmados na palavra de Deus. E ele continua, sempre abundante. O Quinzinho pregou aqui esses dias, o Felipe pregou aqui sobre ser intenso. É isso. Sempre abundante. Ser intenso na palavra de Deus. Não é, não, eu sou firme, eu sou constante, mas vai do jeito que dá. Não, é com intensidade. É com intensidade. Sempre abundante. Sabe por quê? Porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Não é em vão. Então, queridos, precisamos almejar ser crentes melhores. Precisamos almejar ser cristãos melhores. Precisamos almejar alvos para o nosso crescimento espiritual. E o quarto e último princípio: dar frutos. Frutos. Chega um momento na nossa vida que nós não podemos viver nós não podemos, na nossa vida espiritual, só viver na dependência, só na sobrevivência. Chega uma época na nossa vida que nós não podemos ficar só no crescimento, mas nós também temos que almejar dar frutos. Frutos. A palavra de Deus, o próprio Jesus fala da árvore boa e da árvore ruim, da árvore que dava frutos bons e da árvore que dava frutos ruins. Mas vamos nos ater aos frutos bons. Temos menções do próprio Jesus em Marcos, no capítulo 11, do versículo 12 a 14, que Jesus de repente se encontrava num lugar, e Marcos relata bem isso, que Jesus teve fome. E aí de longe ele viu uma árvore, e ele chegou diante daquela árvore e não tinha fruto, era uma figueira. E aí quando ele olhou na figueira e não tinha fruto, ele amaldiçoou a figueira. E aí você fala assim, puxa, Jesus estava bravo. Acontece que a figueira, ela primeiro dá fruto, diferente das outras árvores, e depois nascem as folhas. Logo, quando Jesus olhou para a figueira, vendo folhas verdes, ele, não é que ele pensava, ele sabia que não tinha, mas ele olhando para a figueira, uma vez que tinha folhas verdes, ele falou assim, tem que ter fruto. Não adianta só ter aparência, tem que dar fruto. E aí depois nós vamos para Lucas, no capítulo 13, e novamente nós vemos um outro relato, também da figueira. E agora Jesus, ele conta essa parábola. E ele fala assim, olha, o dono de uma vinha, ele tinha ali uma árvore, ali naquele terreno. E por 3 anos consecutivos ele foi diante daquela árvore procurar frutos. E as 3 vezes que ele chegou ali, ele não encontrou fruto. E aí ele chegou então ali para o empregado dele e falou para ele assim, rapaz, por que você não arranca essa árvore? 3 anos eu estou vindo aqui e não tem fruto. Ela está ocupando espaço. Arranca fora essa árvore. E a Bíblia diz
que aquele agricultor disse assim, vamos fazer o seguinte, o senhor me permite? Eu vou tentar adubar um pouco mais a terra, vou tentar cuidar um pouquinho mais da terra, desse solo aqui próximo à árvore. E o ano que vem, se ela não voltar a dar fruto, então a gente arranca. Sabe, queridos, é interessante que nós podemos olhar aqui e nós vemos uma coisa muito séria nesses dois relatos. Nós vemos Jesus à procura de frutos. Se ao olhar para uma árvore, ou para as árvores, essas árvores que nós falamos aqui, Jesus tinha a expectativa de encontrar frutos. Imagina a expectativa que ele tem de nos ver produzindo frutos. Imagina. Sabe, queridos, eu quero fazer-lhe algumas perguntas. Qual tem sido a nossa real motivação? Ter apenas aparência, folhas verdes, como nós vimos lá em Marcos, no capítulo 11? Ou estar apenas ocupando lugar na vinha, como nós vimos aqui em Lucas, no capítulo 13? Jesus falou em João, no capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolhestes a mim, mas ele diz, eu vos escolhi para que vá e dê fruto. Deus nos escolheu para dar frutos, e é frutos bons. Então, queridos, nós precisamos almejar esse alvo, um alvo de crescimento e um alvo de dar frutos para o Senhor. É interessante que o crescimento na nossa vida chega uma época que nós paramos, humanamente falando. Mas no crescimento espiritual, não. O crescimento é para sempre. E aqui nos frutos, nós vemos o salmista falando que até mesmo na velhice ainda darão frutos. Até mesmo na velhice. O cristão não é obsoleto. Até mesmo na velhice, o cristão dá frutos para a glória de Deus. Então, queridos, existe tempo para dar fruto, e que esse tempo seja hoje. Que esse tempo seja hoje, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quero concluir dizendo que possamos estar firmados em Cristo, na sua palavra, na sua casa, com raízes profundas e não superficiais, demonstrando firmezas espirituais e não instabilidade. Que possamos estar plantados em um terreno fértil para a nossa sobrevivência e crescimento espiritual, e no devido tempo começar a dar frutos para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.